Coríntios, estamos no capítulo 9. Ontem nós lemos todo o capítulo 9, propositadamente, porque hoje nós vamos continuar na mesma ideia deste capítulo. Nós dissemos, quero lembrar, nós dissemos ontem que o nosso capítulo 9, ele é um parêntese dentro daquilo que o apóstolo Paulo estava a falar acerca de comer a comida, a carne sacrificada aos ídolos, e ele faz ali um parênteses acerca de direitos. Ontem nós vimos que o apóstolo Paulo, neste parênteses, ele usa o seu próprio testemunho, ele usa a sua própria experiência, que como apóstolo abdica dos seus direitos salariais, não que ele não tivesse direito, que ele tinha direito. Ele faz também uma argumentação muito séria e vocês têm que ir ver então o vídeo, quem não viu, para perceber que é legítimo, é direito daquele que trabalha para o Evangelho viver do Evangelho. Mas hoje nós estamos na segunda parte e o apóstolo Paulo vai falar o porquê que ele abdicou do direito de receber salário do Evangelho. Porque é que ele se autossustentava. Quero ler convosco capítulo 9, a partir do versículo 15. Diz assim: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime de lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que debaixo da lei vivem, embora não esteja eu debaixo da lei. Para aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o apóstolo Paulo, nesta parte agora, depois de ele falar acerca da forma como ele abdica dos seus direitos por causa de um bem maior, ele diz qual é esse bem maior. E o apóstolo Paulo, ele está a falar acerca de que para cumprir aquilo, o seu chamado, aquilo que Deus o chamou, ele tem a consciência, tem a certeza de que precisa viver desta forma. Ele sabe que o seu chamado tem que ser vivido desta forma, não sendo sustentado pela igreja. Ou seja, ele tem a consciência de que para fazer aquilo que Deus tem para ele, para cumprir o chamado, ele tem que viver desta forma. Ele, pessoalmente. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não está a falar disto como que a pedir dinheiro, né? Porque às vezes os coríntios podiam estar a dizer ele está a falar que não recebe dinheiro, deve estar a pedir que a gente tenha pena dele. Então o apóstolo Paulo diz, não, nem pensem isso sobre mim, porque eu não quero de maneira nenhuma que me tirem esta glória. Qual glória? O apóstolo Paulo está a dizer, eu não quero de maneira nenhuma que me retirem este direito de eu decidir se quero ou não receber salário. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer que os coríntios entendam é que ele abdicou desse direito salarial porque ele tem a consciência que para o ministério dele, para aquilo que Deus o chamou para fazer, ele deve abdicar do direito salarial, que é assim que ele deve viver o seu ministério. Paulo diz, eu vivo desta forma o meu ministério
porque eu tenho a consciência que eu não prego só porque há um mandamento de Deus para pregar. Eu não evangelizo porque há um mandamento do Senhor Jesus para evangelizar. Não. Eu evangelizo porque foi para isso que eu nasci. Foi para isso é para isso que eu vivo. Foi para isso que Deus me fez vir a esta terra. Ou seja, não há mais nada para a minha vida a não ser pregar o Evangelho. Não há outro recurso, não há nada que eu me veja ou que eu possa fazer. Por isso ele diz, esta obrigação me pesa. O apóstolo Paulo, ele assume o seu ministério como a razão da sua vida. Não somente aqui, mas em nas suas outras cartas, o apóstolo Paulo mesmo diz, eu vivo por causa de Cristo. E se eu morrer, é para Cristo. E se eu viver, é para Cristo. Então o apóstolo Paulo está a dar essa ideia de que eu abdiquei dos meus direitos, mas eu tenho a consciência de que eu só vivo, eu só existo, eu só respiro para pregar o Evangelho, para ganhar pessoas para Cristo. Eu respiro para isto. A segunda razão, né, porque ele diz porque ele abdica, ele agora vai usar a expressão porque sou livre. E vocês têm que ter muita consciência. Quando o apóstolo Paulo fala de liberdade para romanos, quando ele usa esta expressão livre para uma igreja que está no Império Romano, e numa cidade importante como a de Corinto, o apóstolo Paulo está a ter um impacto muito grande no coração deles. Porquê? E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque os romanos, imaginem a mentalidade romana, muito dominada pelo pensamento de Cícero, né? O grande Cícero, que exaltava Roma como o império da liberdade. Né? Cícero defendia que os povos que eram invadidos por Roma, ou seja, que ficavam debaixo da liderança de Roma, deviam achar isso um privilégio, deviam ficar felizes, porque Roma era um doador de liberdade. O Império Romano era a liberdade que todos necessitavam. Ele exaltava Roma como o Império da liberdade. Né? Então já esse impacto na cultura, na mente dos coríntios já era livres. O apóstolo Paulo é livre. Ou seja, liberdade era o anseio do coração. E os romanos viviam muito isto por causa do seu império. Né? Eles viviam exaltando o Império Romano como o Império da liberdade. Outro impacto desta palavra já era mais afunilado, porque ali Corinto era a cidade também do pensamento. E o pensamento, diziam os filósofos, que o conhecimento e o pensamento trazia liberdade ao homem. Era a liberdade do homem. A libertação do homem estava no conhecimento e no pensamento. Então havia também esta ideia que a liberdade era uma graça, era alguma coisa que toda a gente quer. Depois, os da igreja, depois de tudo isso estar na mente deles, ainda na igreja já tinham liberdade em Cristo. Muitos deles tinham-lhes cativado receber Cristo por causa disso, por causa da liberdade que Cristo trazia à vida. Né? Não estavam mais dominados por o peso da lei, mas Cristo lhes tinha dado a liberdade, ou seja, Cristo tinha dado o Espírito Santo na vida deles. Eles agora não tinham mais o jugo da lei, mas a lei estava dentro do seu coração. E ainda mais afunilado, esta palavra livres, porque eles estavam livres da corrupção do mundo. Ou seja, eles estavam livres do peso do pecado. Cristo tinha-lhes trazido a liberdade para cumprir a lei, porque eles como humanos não estavam a conseguir, mas também Cristo lhes tinha dado a liberdade dos seus pecados. E agora eles eram livres da sua velha vida, livres da corrupção do mundo. Então imaginem o impacto que esta palavra tinha numa igreja que estava dentro do Império Romano. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu sou livre. Além de toda essa liberdade que vocês têm, eu sou livre de todos e fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível.
Então o apóstolo Paulo está a dizer, eu abdico dos meus direitos e eu abdico muitas vezes até de quem eu sou. Ele está ainda a levar mais adiante esta conversa do abdicar. Eu não abdico só dos meus direitos, eu abdico até de quem eu sou, em prol do Evangelho, em prol de que todos os que forem possível se ganhem para Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, eu sou livre. Eu não estou preso a nada. Eu não estou preso a nada deste mundo. Eu não estou preso até... Eu até essa... Poderiam, por causa de me pagarem salário, ainda me quererem colocar em alguma caixinha, em alguma limitação da minha ação. Então eu não quero que nada limite a minha ação para com todos. Porque eu quero estar livre para me fazer escravo de quem eu quiser. Olhem que maravilha. Olhem, este versículo é incrível. E cada vez que eu o leio, causa um impacto muito grande no meu coração. Eu quero estar livre de todos para poder me fazer de escravo de quem eu quiser. Ou seja, eu quero que o meu ministério não tenha nenhum impedimento para que eu possa cumpri-lo na íntegra. Para que eu possa cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim, eu não posso permitir que haja nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Então, eu abdico dos meus direitos salariais, mas também abdico até dos meus direitos como pessoa. Que ele diz, eu não estou debaixo da lei, mas eu abdico até dessa minha liberdade para viver como os que vivem debaixo da lei, para eu chegar a eles. Incrível, não é? Acima de eu ser judeu, né? Acima de eu ser judeu, está a minha vida com Cristo. Mas eu, para ganhar os judeus, tenho que viver ainda como os judeus. Eu tenho que chegar a eles de alguma forma. Paulo, ele ainda vai mais fundo nisso. Eu tenho que me fazer fraco para com os fracos, para conseguir ganhar os fracos. Lembram-se do nosso vídeo da sexta-feira? Quando o apóstolo Paulo ele está a dizer que por causa da consciência dos fracos, que eles tinham que abdicar às vezes de comer por causa da consciência dos fracos, o apóstolo Paulo agora está a trazer de volta isso à mente dos crentes, está a dizer, por causa dos fracos, às vezes nós temos que nos fazer fracos. Às vezes nós sabemos mais, mas nós temos que ir até ao nível deles, ir até aonde eles estão. Porque foi este o sentimento que houve em Jesus. O apóstolo Paulo depois também vai dizer isso aos Filipenses. Que foi este o sentimento que houve em Jesus. Que de vir até nós, de usar de misericórdia, de descer até às nossas misérias para nos ganhar. Sendo Deus fazer homem, encarnar para poder, encarnou para poder chegar aos meros homens. Para poder chegar até nós com a verdade, para chegar até nós com a presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está a dizer isso. Abdiquei porque eu quero estar livre de agir para com todos. E eu quero ter esta liberdade de poder servir a todos, de poder chegar a todos. Terminamos quando o apóstolo Paulo compara, ele diz, olha, porque nós não podemos esquecer que a nossa caminhada cristã é como a de um atleta. E, claro, nós não vamos voltar a dizer, né, o impacto também, aquilo que vinha à mente dos coríntios quando se falava de um estádio ou quando se falava do atleta, né? Aqueles jogos gregos que eram tão tradicionais, tão comuns na cultura, e principalmente a corrida de longa distância, principalmente também os combates. Então é destes dois modalidades que o apóstolo Paulo compara. Então ele diz, nós não podemos, temos que olhar para um atleta e a maneira que ele se esforça e a maneira que ele dá tudo para ganhar o prémio.
E eles lutam por um prémio físico, por uma coroa corruptível. Mas nós não. A nossa vida cristã, ela deve seguir esse exemplo. Nós vamos fazer tudo o que podemos para ganhar a coroa, mas uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo, ele diz, eles esforçam-se por causa de uma coroa. E mais, nesta altura, para entrar nos jogos, não eram todos que entravam nos jogos. Não era qualquer atleta que entrava nos grandes jogos. O atleta tinha uma preparação de muitos dias. E depois, aqueles atletas daqueles iam ser escolhidos os que iriam aos jogos. Nesta época. E eu posso voltar a dizer, vocês têm que definir onde querem chegar para lutarem por isso. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu corro também, não sem meta. Eu não estou sem meta. Eu não estou a cumprir um ministério sem saber para onde vou, como vou. Não, eu sei para onde vou. Eu sei qual é o objetivo que eu tenho. O objetivo que eu tenho é cumprir o meu ministério na íntegra. É cumprir tudo o que Deus tem para mim. Ele diz, assim, luto, não deferindo golpes no ar. Ou seja, eu não estou à deriva. Eu sei o que eu quero do meu ministério. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei o que é que Deus me pede. Eu sei para o que é que nasci. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isto é impressionante. O apóstolo Paulo está a dizer, eu abdico porque eu estou a um bem maior. E nós, à primeira leitura, podemos dizer, o bem maior é ganhar pessoas. Não. Esse é um bem. Mas o maior bem, ele termina este capítulo a dizer qual é o bem maior, porque é que ele abdica de tanta coisa, dos seus direitos, e porque é que ele escolhe muito bem o momento em que usa ou não dos seus direitos. Ele faz isso por causa das pessoas. Mas acima ainda das pessoas está o seu compromisso com Deus. Porque ele diz, eu não quero correr o risco, ele diz, de que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está a dizer, eu posso estar a correr o risco de pregar uma coisa e viver outra. E eu não quero isso. Porque isso seria perder tudo. Ou seja, eu viver uma vida a fazer e a pregar e a dizer uma coisa, mas depois no final eu não ganhar a coroa, eu não ganhar a corrida. Porque Deus dizer, olha, foi muito lindo o que tu disseste, mas a tua vida, dentro de ti, a tua vida não revelava o que tu falavas. Então o apóstolo Paulo, ele termina a dizer isto, nós temos que ser como estes atletas que fazem tudo para ganhar. Eles esforçam-se, eles limitam-se, eles saem de tudo aquilo que o próprio corpo quer, que os desejos da carne querem. Ou seja, a carne quer parar de correr, mas eles continuam a correr. Não é? Porque eles têm que preparar-se para a corrida. Eles querem ganhar a coroa. A sede, o desânimo, eu não vou conseguir, tudo isso vem à vida deles. Mas eles não param, porque eles têm um foco. E o apóstolo está a dizer, este é o meu foco. Eu abdico e quero que vocês aprendam a abdicar também dos vossos direitos, das vossas razões, daquilo que vocês são, mas têm que entender porquê que vocês abdicam. Vocês têm que abdicar, não porque eu estou a escrever uma carta para vos dizer isto, não, vocês têm que abdicar, vocês têm que entender qual é o que é que Deus pede de vocês. Ele agora diz, o apóstolo Paulo diz, eu abdico porque eu nasci para pregar o Evangelho e porque eu não quero que nada me impeça de eu cumprir esse ministério. Ou seja, eu abdico por causa das pessoas, mas abdico ainda por uma coisa maior do que isso. Por causa de Cristo. Porque eu quero ganhar a coroa. O apóstolo Paulo está a dizer, eu não quero que eu gaste uma vida e depois, no final de tudo, eu mesmo me perca. Então, eu quero pregar, eu quero ganhar pessoas para Cristo, mas eu quero também que a minha vida, ela seja vivida com Cristo. Eu não quero só pregar, eu quero viver Cristo. Abdicar rima com ganhar na vida cristã. Então o apóstolo Paulo, ele está a dizer, eu esmurro o meu corpo. O apóstolo Paulo não é a favor do autoflagelo, nada disso. Nada disso. Eu sei que
às vezes, bom, nem vou entrar por aí. Não tem nada a ver com isto. O apóstolo Paulo, ele está a dizer, esmurro o meu corpo, ele está a dizer, eu obrigo-me a mim mesmo a cumprir tudo o que Deus tem para mim. O corpo não quer, como o atleta, o corpo não quer correr, mas o atleta diz, não, mas eu tenho que correr. E com toda a fadiga, com todo o cansaço, com tudo aquilo que está na mente deles e tu não vais conseguir, para. E quem já correu, quem faz um treino, sabe o que é que isto quer dizer? A mente, o corpo, tudo começa a dizer, para. E nós dizemos, não posso parar. É isto que eu posso dizer, eu esmurro o meu corpo. Ou seja, eu vou contra as minhas próprias vontades. A minha vontade era outra, mas eu vou contra mim mesma até. Desculpa, o apóstolo Paulo diz, eu vou contra mim mesmo até, para que eu, no final, seja também qualificado. E hoje nós terminamos com a consciência porque é que eu tenho que abdicar dos meus direitos. Eu não abdico só porque sim, não. Eu sei porque é que eu abdico. Porque há um bem maior. Qual é o bem maior? Pessoas e a minha própria salvação, aquilo que Deus pede de mim. O que é que Deus pede de ti? Se Deus pede de ti mais fidelidade, se Deus pede de ti mais perdão, se Deus pede de ti mais amor, se Deus pede de ti mais ensino, mais compaixão, se Deus pede de ti estas coisas, então tu tens que esforçar-te. Tu tens que pegar em ti mesmo e dizer, eu vou cumprir estas coisas na minha vida, porque Deus me fez nascer. Deus me deu uma vida para eu cumprir este propósito. Então eu vou praticar. Eu vou cumprir. O apóstolo Paulo, o ministério dele era pregar o Evangelho. Mas todos nós temos alguma coisa que Deus quer que nós façamos. E nós temos que fazer de tudo para cumprir esse ministério, para cumprir aquilo que Deus nos deu, independentemente do que eu tenho que abdicar. Independentemente daquilo que eu tenho que abrir mão para poder cumprir. Vamos orar. Deus, obrigada mais uma vez pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por a maneira profunda e incrível, Senhor, que Tu tens usado homens para trazer até nós a Tua revelação. A Tua palavra, Senhor, ela é, Senhor, sobrenatural. A maneira como Tu nos ensinas, como ela nos ensina e nos faz ver o valor que há em cada momento, em cada situação. Aquilo que realmente importa, o que é que realmente é passageiro, o que é que não é passageiro. Obrigada, Senhor. Obrigada. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a praticar na nossa vida aquilo que Tu tens para nós. E nos ajudes a discernir, a entender o que é que impede que possamos praticar aquilo que Tu tens para nós, a Tua vontade. E seja o que for, ajuda-nos. Renova o nosso entendimento. Faz-nos perceber, Senhor, como podemos praticar e fazer tudo aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, abençoa cada um que ouvir este vídeo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.